Salve, salve, sejam bem-vindos, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje recebo mais um convidado especial nessa minha série de entrevistas durante a quarentena. Eu estou aqui em home office em São Paulo e hoje é o deputado federal Júnior Bozella, ele que também é presidente estadual do PSL de São Paulo e vice-presidente nacional da sigla. Tudo bem, deputado? Bem, Felipe, um prazer falar com você, aí com todos os amigos do Antagonista. Uma honra poder contribuir aí para a democracia do nosso país, trazer esclarecimento, isso é fundamental. Maravilha. Deputado, eu tenho visto pela sua atuação nas redes sociais e no Congresso também que o senhor se tornou um crítico do governo Bolsonaro, mesmo sendo do partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu. Mas antes de chegar aqui aos finalmente, como está a situação hoje, queria pegar um pouco a cronologia dessa história. Então, como é que foi a sua aproximação com o Jair Bolsonaro, com a família, durante aquele momento em que ele estava precisando de um partido para se candidatar e o PSL abriu as portas para ele? Olha, Felipe, eu costumo dizer para as pessoas que eu conheço o DNA dessa história toda, né? A origem disso tudo, até porque eu estava no PSL já há algum tempo. Quando uma vez eu fui eleito vereador, eu tive uma participação logo após a eleição de 2012. Em 2014, eu fui candidato a deputado estadual. Então, eu tive 50 mil votos na eleição de 2014 e resolvi disputar a prefeitura em 2016. E depois da eleição de prefeito, eu fui tocar minha vida na iniciativa privada e o Luciano Bivar, que era o então deputado e presidente nacional do PSL, me convidou para ingressar no partido e assumir um desafio, uma missão de organizar o PSL no estado de São Paulo. E o PSL até então, naquele momento, não tinha nenhum grande atrativo, não tinha ali tempo de televisão, um grande fundo partidário, um número expressivo de deputados, né, lideranças com representatividade no país, mas era um partido que tinha lá sua capilaridade. Em São Paulo a gente tinha algo em torno de 70 vereadores, alguns vice-prefeitos, e o Bivar falou, olha, Bozella, você tem um capital político, teve aí seus 50 mil votos, e o partido tem uma missão aqui de vencer a cláusula de barreira, eleger aí no mínimo um deputado federal por estado, e você vai ter que montar a chapa aí, organizar, se virar. E você sabe, né, Felipe, quando você tem já um capital político, muitos partidos acabam te convidando para fazer parte e te oferecendo o fundo eleitoral, te dando algumas vantagens. Eu acreditei nesse projeto quando ninguém vinha para o PSL. Então, por isso que eu construí o partido no ano de 2017, em todo o estado de São Paulo, fiz esse trabalho, essa lição de casa e acompanhei a transição, quando o Jair Bolsonaro procurou o PSL. Eu sempre digo para as pessoas que não foi o PSL ou o Luciano Bivar que procurou o então presidenciário, o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, né, o deputado à época. Foi o Bolsonaro que procurou o PSL. Você lembra que quando ele estava lá no PSC, no Patriota, todo mundo dizia o seguinte, olha, Bolsonaro vai ser sabotado, vai ter sua legenda negociada, ele não tem segurança, uma vez ele filiado nesse partido, vão passar a perna nele, vão vender por 100 milhões de reais, vão embora para o exterior, e ele não será candidato a presidente da República. Então, o que fez o Bolsonaro vir para o PSL foi justamente essa segurança jurídica, o histórico do partido. O partido era pequeno, porém íntegro, honesto, um partido liberal, de direita, onde o presidente nacional da sigla, o deputado Bivar, tinha já um histórico, uma trajetória de currículo e não de ficha corrida. Então, talvez por isso tudo, o Bolsonaro tenha acreditado nesse projeto. E as primeiras reuniões... Deputado, só um parênteses, o Bivar é o Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, que é lá de Pernambuco, certo? E essa questão de a venda da candidatura ter sido um temor do Jair Bolsonaro, eu me lembro disso, cheguei a noticiar e comentar isso, existia realmente esse temor de que ele se tornasse um candidato por um partido, e aí o establishment, né, como se chamava ali na época, principalmente por parte dele, embora agora ele esteja bem aliado aí ao velho establishment da política brasileira, mas havia esse medo de que os velhos políticos acabassem oferecendo dinheiro para um presidente de um partido para melar a candidatura dele, não é isso? Sem dúvida, isso era muito corriqueiro, natural. A gente que vive um ambiente político, eu particularmente fui vítima de vários caciques. A minha legenda para prefeito, por exemplo, no município, à época, ela foi totalmente negociada. Eu estava ali
eu era vereador eleito pelo PSDB, tive 50 mil votos pelo mesmo PSDB em 2014, estaria eleito em 17, 18 outros partidos, mas como o partido precisava de muitos votos, eu acabei querendo disputar a prefeitura por esse mesmo partido que eu lutei, filiei, ganhei a eleição no diretório democraticamente, legitimamente, e a cacicada toda veio para cima de mim, porque tinha um acordo entre o Alckmin e o Márcio França na época, e destituíram o meu diretório. Deram uma canetada sem justificativa nenhuma, justamente para que eu não pudesse ter a legenda. Então, a gente que é do ambiente político, a gente que conhece muito bem como é que funcionam os bastidores, se numa eleição municipal, nesse encontro de interesses entre dois grandes caciques da política estadual e nacional, houve essa problemática, comigo, pessoalmente, sofri na pele. Imagina, então, com um candidato à presidência da República, num partido onde ele não tinha nenhuma segurança, nenhuma certeza, e um sujeito do histórico político dele, de atritos, todo mundo sabe que o Bolsonaro, o tempo que ele ficou no parlamento brasileiro, ele era a turma do eu sozinho, né? Ele não tinha grupo, ele não se comunicava com ninguém, até porque ele hostilizava todos esses velhos caciques, todas as velhas práticas, considerava isso tudo a velha política, apesar dele ter feito tudo ao contrário daquilo que ele se comprometeu a fazer no processo eleitoral. Agora, ele reconhece essas pessoas como seus aliados, seus parceiros. Os próprios dirigentes do Patriotas, na época que ele xingava, que ele falava que não confiava, que ele não fez acordo, e por isso ele optou pelo PSL, hoje ele já fala o contrário, já tentou até fazer algum tipo de composição, de alinhamento e de parceria. Então ele acaba realmente sendo o presidente das meias-verdades, porque ele nunca consegue sustentar de tarde aquilo que ele fala de manhã. E no PSL não foi diferente. Ele optou pelo partido, usou como seu paraquedas, como seu porto seguro, e no final das contas, a gente vai poder abordar esse assunto ao longo da nossa entrevista, a confusão que ele arrumou internamente com a sigla. Mas aí por que ele confiou, então, no Luciano Bivar? Houve ali uma troca estabelecida, cláusulas muito claras, ou foi uma confiança de palavra que depois foi ruindo aos poucos? Veja bem, Felipe, a história é o seguinte, o Bivar estava lá em Recife, lá no Pernambuco, e recebeu um telefonema de alguns deputados federais que tinham convivência, tinham relação harmônica com o Bivar, perguntando se ele poderia atender o deputado Jair Bolsonaro. E o Bivar, obviamente, falou, tudo bem, vem aqui, recebeu para uma reunião, e o Bolsonaro falou, olha, eu escolhi o PSL, eu queria saber se você me aceita no partido. E o Bivar, da forma singela, o Bivar é um sujeito muito simples, apesar de ter uma posição empresarial, financeira extremamente confortável, trabalhou a vida inteira para conquistar o seu conforto, o seu resultado, e nunca usou o partido absolutamente para nenhum tipo de negociata, para nenhum tipo de composição, tanto que o Luciano Bivar, numa eleição, foi candidato a presidente da República para defender a bandeira do imposto único. Ele é um liberal, escreveu vários livros, então ele tem as suas teses e as suas convicções. E quando ele recebeu o Bolsonaro, ele falou, olha, Jair, eu talvez não seja a melhor opção para você, nem eu e nem o PSL, porque o meu partido não tem grandes expectativas de oportunizar fundo eleitoral, mesmo que seja o pouco que eu coloque à sua disposição, mas contra os seus adversários, isso vai fazer cócegas, e não tem o tempo de televisão, talvez aqui não seja o melhor lugar para você. E o Bolsonaro falou, não, eu vou para o PSL porque todo mundo fala da sua integridade, do seu caráter, do seu histórico de vida, e aqui eu tenho a certeza e a segurança. Só que o que eu quero? Eu quero colocar as pessoas da minha confiança. E o Bivar não titubeou. Ele colocou à disposição toda a executiva nacional do partido para que o Bolsonaro indicasse as pessoas da sua confiança, da sua extrema confiança. O Gustavo Bebiano, como presidente nacional, o Julian Lemos, atual deputado federal, como vice-presidente nacional, e a gente sabia que essas duas figuras eram os homens de confiança do Jair Bolsonaro. E o acordo justamente era esse, que ele tivesse liberdade para poder fazer a organização do partido, tendo esse controle jurídico e também financeiro. O Bivar deu a chave do cofre, literalmente. O fundo eleitoral que o PSL tinha à disposição, os 9 milhões de reais, todo ele foi utilizado pelo Bolsonaro na pré-campanha, na campanha, para custear
despesa de segurança, de transporte, enfim, tudo aquilo que é necessário que a gente sabe para uma pré-campanha eleitoral. Até diferente. Colocou o Flávio Bolsonaro na presidência do PSL estadual no Rio, depois veio o Eduardo Bolsonaro no cargo que o senhor ocupa hoje, né, deputado, na presidência estadual do PSL em São Paulo, né, colocou os filhos também em cargos de poder dentro do partido. E da Executiva Nacional também, não só nos estados, mas também dentro da Executiva Nacional. Então, os dois que o senhor citou são dois que acabaram rompendo depois com o Bolsonaro, o deputado Julian Lemos e o ex-ministro Gustavo Bebiano. Eles acabaram rompendo depois, mas naquela época eram aliados também que fizeram parte dessa composição. Aliados de primeira hora, né, que o Bolsonaro confidenciava, dormia na casa, viajavam juntos, no mesmo carro, no mesmo avião, eram os homens de extrema confiança do Jair Bolsonaro. Então, Felipe, todo esse processo eu acompanhei do começo, o meio e o fim dele, que a gente tem vivenciado agora nos últimos dias. Porque em São Paulo, por exemplo, a primeira reunião ela foi comigo, na transição. Por eu já estar no partido, já estava esse longo tempo construindo o PSL, eles tiveram que receber todo um dossiê, todo um histórico de tudo aquilo que tinha acontecido no partido. E a primeira reunião que eu tive com os enviados do Eduardo Bolsonaro foi a pior reunião que eu tive na história da minha vida política. Foi algo extremamente traumatizante. A forma como eles se direcionaram à minha pessoa, né? A maneira como eles me interpelaram de forma impositiva, autoritária, agressiva, falando que só eles que mandam, é tudo do jeito deles. Então, eu já tinha ali uma má impressão. Eu sou daquele time que sempre combati o PT e encontrava, na época, o PSDB como uma opção contra o PT. Era a única opção que a gente tinha na sociedade. E quando eu vim para o PSL, eu também acreditava num movimento que poderia se reproduzir em 2014, uma alternativa que não deu certo com o Aécio Neves, mas a gente pudesse encontrar dentro do meio político na nossa sociedade. Então, quando o Bolsonaro veio para o partido, eu entendi aquilo como uma missão. Olha, eu acho que pode ser uma alternativa no campo da direita para combater o PT. O Bolsonaro ele é muito fruto, Felipe, do petrolão, do mensalão. Ele é um produto da ineficiência, da incompetência e da corrupção que o PT instalou no país. Então, ele foi reunindo apoiadores, Janaína Pascoal, Joyce Halsemann, enfim, o Lobão, Alexandre Frota, uma série de personalidades da sociedade, poderia aqui citar inúmeras delas, empresários, o Davan, e quantas pessoas que foram somando esforços para apoiar o Bolsonaro. E ele era um fenômeno político do qual a grande imprensa, em boa parte de esquerda, desdenhou naquela época como um fenômeno eleitoral que teria força, justamente por esse fator que o senhor está colocando, deputado, de ele usar as descobertas que nem sequer eram dele, descobertas da Lava Jato, e fazer discursos firmes contra a corrupção petista, o que a gente via pouco em outros partidos, né, como a própria oposição tucana, que perdeu 4 eleições para o PT, em boa parte por covardia, por frouxidão, por rabo preso, como se viu depois com as investigações a respeito do Aécio Neves. Mas eu entendo que ele foi formando ali uma base junto com as pessoas que rejeitavam as imoralidades e os crimes cometidos por aqueles que estavam no poder antes. E ele conseguiu emplacar esse discurso, surfar nessa onda, que veio em boa parte de um movimento intelectual na internet, mas que veio também em razão das descobertas da Lava Jato, né? Dessa geração ali de procuradores e juízes que acabou realmente batendo de frente com os poderosos da época. Então, assim, o Bolsonaro ele não era um super-herói, ele não era um mito, ele não era um ídolo. Às vezes as pessoas, o brasileiro tem memória curta. Não foi o Bill Clinton que veio dos Estados Unidos para o Brasil para disputar a eleição. Ele não era uma figura consolidada no cenário mundial, não foi nunca nada de grande expressão no Congresso Nacional, com todo respeito ao deputado, mas assim, a gente sabe que o Bolsonaro não entregou absolutamente resultado nenhum. Ele sempre se consolidou por ser um crítico, algumas pessoas, como a Maria do Rosário, então ele ficou mais conhecido por brigar com a Maria do Rosário, efetivamente por algum projeto de lei que ele tenha aprovado, por ter liderado
algum partido, não foi líder de partido, não foi presidente de comissão, não teve grandes relatorias. Então, foi um deputado realmente inexpressivo no ponto de vista administrativo, legislativo. Ele teve sempre uma pauta ideológica, um discurso para a torcida para agradar um determinado público. E foi criando a sua notoriedade. Na minha eleição, Felipe, eu até conto essa história para as pessoas entenderem, porque parece que o Bolsonaro foi um iluminado de Deus que caiu na terra aqui no Brasil para poder salvar a nossa nação. E é mentira, não foi nada disso que aconteceu. O Bolsonaro, quando tinha 4%, 5%, eu lembro que a minha esposa, ela foi uma briga comigo para ela poder colocar uma camiseta do Bolsonaro e postar uma foto no Instagram. A gente sofria bullying, literalmente, por dizer que apoiava o Bolsonaro. As pessoas nos condenavam, né? As pessoas acabavam nos taxando de homofóbico, de racista, de misógino, tudo aquilo, todas aquelas atribuições negativas, né, que ele carregava no histórico de vida dele. Então era difícil você falar, ninguém tinha coragem até de falar que ia votar nele. Você lembra disso? Então o conjunto da obra, como você muito bem citou, o movimento lavajatista, o antipetismo, esse sentimento da sociedade que teve em 2014, e que o Aécio Neves foi o catalisador, e por um detalhe não ganhou da Dilma Rousseff. Em 2018, graças a alguns fatores, alguns elementos, somado a isso que tinha acontecido em 2014, teve o Bolsonaro como esse catalisador. Teve a facada, que os tirou do debate, que tirou ele de vários debates, o tirou dos debates, a questão da facada, porque a gente sabe que o Bolsonaro, do ponto de vista intelectual, essa questão de falar, olha, eu não entendo nada de economia, ok, é bonito ele falar que não entende nada de economia, é sincero, é transparente, mas assim, a partir do momento que ele ganha a eleição e vira presidente da República, o mínimo que ele tem que fazer é ler e saber interpretar o que ele lê. Ele teve a pachorra de vir publicamente e falar que tem muita coisa para ele ler e que ele não consegue interpretar. Então, ele mesmo se declara um analfabeto funcional. Isso é muito grave, Felipe. O mínimo de economia, ele já dá tempo para começar a entender. E não simplesmente jogar toda... Deputado, ele falou de 20 páginas, como se 20 páginas realmente fosse muito, né? Eu até fiz um vídeo da declaração dele, seguida da declaração do Lula sobre a preguiça de ler. De fato, um presidente da República precisa saber o que está aprovando, né? Sem dúvida. É muito grave, porque ele é o chefe do Estado, é o chefe da nação. Então, ele tem uma responsabilidade com todos esses eleitores. E esse agravante, ele vem se... Vamos lá, pode retomar. Então, esse processo da eleição de 2018, é importante a gente desmistificar. Eu sei que o cidadão, o brasileiro, o eleitor, ele tem aquela necessidade de ter um herói, de ter um super-herói, e as pessoas não querem se frustrar, elas não querem se decepcionar, às vezes elas não querem enxergar a verdade. Agora, fato é, com todos os últimos ocorridos, Bolsonaro vem despencando. A última pesquisa da XP, ela mostra isso. Ele saltou para os quase incríveis 50% de ruim e péssimo. Você tem um terço ali de apoiadores, ainda que de repente defendam o presidente, ou talvez não saibam nem por que estejam defendendo. As pessoas não têm obrigação e elas não têm tempo para ficar se aprofundando no que acontece nos bastidores da política, mas muito dessa questão dos robôs, da milícia digital, esses apoiadores fictícios que são todos eles patrocinados pela máquina pública, pelo gabinete dos deputados. Então, aqueles 300 que vão lá na porta do palácio e ficam fazendo aqueles micos lá para a torcida, é uma vergonha alheia aquilo. Então, eu realmente me sinto constrangido de assistir aqueles vídeos. E me dá a entender um bando de alucinado falando em AI-5, em fechar o Congresso, desrespeitando as instituições. Não passa uma percepção que o presidente tem apoio. Mas o que as pessoas precisam entender é o seguinte, Felipe, se ele tiver um terço, você tem 70% da população que não apoia. Um terço não apoia, mas você tem 70% que não apoia. E o que é ruim num processo político, e é onde eu me pego muitas das vezes, eu tenho me deparado com muitas pessoas, e a nossa crítica ela tem que ser construtiva. Nós estamos aqui para apresentar resultados. Eu cito muito Santo Agostinho, né? Eu prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que me bajulam porque me corrompem. Eu não tenho feitio
eu não tenho feitio, não tenho predisposição, instinto de puxar saco. E é muito ruim quando você é eleito, e eu represento quase 80 mil pessoas, né, além de todo o estado de São Paulo e o restante do nosso país, para falar amém para um determinado líder, seja ele de qualquer envergadura ou status que ele possa representar. Nós temos um compromisso com a verdade. Então, eu fico aqui analisando, e muita gente que votou no Bolsonaro, isso no segundo turno, principalmente, você sabe que teve o voto útil. No primeiro turno também teve o voto útil. Teve muita gente que não votou nele, não votaria, não era bolsonarista, com medo que o Haddad pudesse ter o segundo turno. Com medo que pudesse porque nas últimas semanas ali havia o risco de o PT, na cabeça das pessoas, em razão do resultado das pesquisas, mesmo que não fosse assim a probabilidade maior de todas, era a maior probabilidade de ter o segundo turno, mas havia um medo muito grande de que o PT levasse no primeiro turno. As pessoas, muitas delas, que votariam no João Amoedo, por exemplo, votaram no Jair Bolsonaro já no primeiro turno, com medo do PT vencer no primeiro turno. Isso aconteceu, sim. E aí, no segundo turno, mais obviamente ainda, que teve aqueles que votaram em outras figuras, como no Geraldo Alckmin, no Henrique Meirelles, enfim, que acabaram migrando automaticamente para o voto para o Bolsonaro, justamente para não correr o risco do Haddad ganhar as eleições. E aí que eu me pergunto, é onde que eu me espanto, no atual momento que a gente vive no Brasil, que é onde um presidente da República deveria estar imbuído de governar, imbuído de bons propósitos, de tentar combater essa pandemia, essa crise sanitária e econômica que a gente está enfrentando, que o país terá seríssimas dificuldades logo após essa crise de se recuperar, onde ele deveria estar com todo esse protagonismo, ter chamado para si essa responsabilidade, administrado os governadores, administrado os prefeitos, administrado a união entre os poderes, ter feito aquilo que todos nós esperamos de um presidente da República, de um bom chefe de Estado. Se ele estivesse cumprindo essa missão, fatalmente agora, Felipe, todas aquelas pessoas que não votaram nele no segundo turno poderiam estar fazendo uma reflexão e pensando, olha, talvez em 2022 o meu voto possa ser do Bolsonaro. Mas o que a gente encontra hoje é o inverso. São essas pessoas, de hipótese nenhuma, querer votar nele, e o que é mais grave, aqueles que votaram, todos, uma boa parte, obviamente, já se declarando arrependido e que não vão votar novamente. Então, onde eu me pego com a falta de inteligência emocional, intelectual do presidente da República, no sentido dele não enxergar um palmo na frente e de querer governar com uma base ideológica, não é, uma minoria barulhenta, para, de repente, não sei com qual estratégia, para se manter com esse alinhamento, com esse grupo que fica todo dia fabricando guerra, onde o governo que deveria alimentar a paz, ele prefere alimentar a guerra. E sendo que ele vai derretendo. A cada semana, ele vai galgando números cada vez mais assustadores do ponto de vista da sua popularidade. Então, tudo isso, para mim, na minha opinião, eu não sei se é estratégia mal discutida, mal administrada pelos seus filhos, pelo gabinete do ódio, ou se é burrice mesmo. É uma coisa que fica no ar aqui a pergunta. Agora, deputado, qual foi para você o momento assim de falar eu não vou seguir em frente com esse pessoal? Teve algum momento chave em que houve essa decisão, ou foi a soma de uma série de observações, ou foi o momento da saída do partido, saiu do partido, agora vou passar a criticar? O que foi? Aquela má impressão inicial que o senhor disse que teve numa reunião com Eduardo Bolsonaro, ela foi aumentando gradativamente? Sabe aquela coisa, aquele sentimento de tragédia anunciada, Felipe? Aquela coisa que você fala, poxa, que começa errado, a tendência é terminar errado. Eu, por alguns momentos, como a gente ainda não tinha muita noção realmente do que era verdade e do que era mentira, eu imaginava que os filhos dominavam o pai e o pai não tinha ali tanto poder de persuasão, de decisão, enfim, ele era mais uma vítima de um processo. Quando eu conversava com a Joyce, quando eu conversava com o Bebiano, com o próprio Júlio, no processo de eleição, eles falavam muito para mim que os filhos atrapalhavam.
Então, eu achava que Bolsonaro estivesse blindado ali por um grupo de pessoas racionais, né, de pessoas equilibradas, e que pudesse, de repente, deixar os filhos à distância desse processo. Por mais que eles tentassem atrapalhar, teria ali figuras, né, como o Bibiano, como outras tantas, o Santos Cruz, enfim, né, uma gama de pessoas minimamente preparadas ali do ponto de vista intelectual e também emocional, que pudesse blindar o presidente dessas problemáticas. Mas aí eu fui vendo com o tempo, né, que as coisas não eram bem daquele jeito, que os filhos cada vez mais iam tendo uma influência sobre essa relação na República. Então, esse gerenciamento parecia uma coisa combinada entre os quatro, né, e que o Bolsonaro meio que fingia que não sabia o que estava acontecendo, muito aquilo que o Lula, né, sempre fez, não fingia não saber de nada, mas sabia de tudo. E aí eu fui começando a detectar, né, as reações, o desprezo com a sua base política, das pessoas que eventualmente tiveram no seu palanque lhe ajudando a eleger, porque uma eleição, você sabe que ela é composta de aliados, de apoiadores. Ele saiu com 4%, 5%, e obviamente que todo mundo ali foi somando esforços para que ele se transformasse esse catalisador. E a primeira reunião que teve logo após a eleição ali no Centro Cultural Banco do Brasil, com a bancada de deputados eleitos, os senadores, foi péssima. O cartão de visita foi horroroso. Ele diz ali claramente que todo mundo que estava ali era graças a ele, que ninguém ali tinha grandes méritos de ter sido eleito, que é uma mentira, né? São Paulo você teve 100 candidatos a deputado federal, o partido fez voto suficiente para eleger 17 e só 10 ocuparam a cadeira. Os 7 deputados que não conseguiram atingir, candidatos a deputados que não conseguiram atingir o mínimo de votos necessário, que eram os 30 mil votos do coeficiente eleitoral. Então, qual que é essa mágica? Qual que é essa onda maluca, absoluta, que você não consegue... Se fosse assim, eu ficaria em casa, e teria 80 mil votos, não teria rodado o Estado de São Paulo 4, 5 vezes. Então, essa maneira como eles trataram os deputados que foram para a China, e hoje estão lá, muitos desses deputados que foram atacados pelo próprio Olavo de Carvalho, que esculhambou eles nas redes sociais, na internet, não tiveram o mínimo de dignidade, de altivez, né, e respeito próprio, de se virar contra esse processo aniquilador, essa destruição de reputações, e hoje estão lá puxando o saco, mas foram esfacelados publicamente por terem ido à China, chamados de favelados pelo próprio Eduardo Bolsonaro, e hoje são lá subservientes, submissos, né, a essa seita maligna, maluca, que vem tomando conta aí de uma parcela da sociedade, o que é grave, hipnotizando pessoas de bem. Então, essas questões que foram me chamando a atenção, e teve uma que foi grave também, Felipe, uma reunião que o presidente chamou de última hora com a nossa bancada, lá no Palácio do Planalto, e para falar sobre a questão do COAF. Você lembra bem quando teve aquela discussão? Claro. Que ele ia tirar o COAF. Grandes ruídos que ele teve com o Sérgio Moro, que eu apontei desde o começo, e um dos primeiros de vários que ainda viriam, uma votação no fim do ano, as tentativas de troca no comando da Polícia Federal, mas essa posição em relação ao COAF rendeu bastante. Agora eu quero saber desse bastidor seu. Então, e quando o presidente nos chamou para a reunião lá no Palácio, já existia um ambiente controverso dentro da bancada. Muitos desses deputados hoje que estão aí, que ficam o dia inteiro tweetando, puxando o saco, falando amém, defendendo cegamente o presidente da República, estando certo ou estando errado. Eu sou aliado do Brasil. Eu voto a favor das pautas de interesse da população. Não é aquela coisa, olha, eu voto com o Bolsonaro. Não, eu voto com os projetos que, eventualmente, o Executivo encaminha para o Legislativo, estão de acordo com os interesses da população. Votar com o Brasil é uma coisa. Apoiar a figura irresponsável do Bolsonaro, que não consegue entender as atribuições das instituições, é uma coisa totalmente diferente da outra. Então, eu tenho que aqui verbalizar o que é correto. Então, quando eu vou na reunião do Centro Cultural do Banco do Brasil e vejo ele expor aquela bancada, que muitos deles que hoje estão lá ferrenhamente e apoiando, ficaram na reunião
lá na Câmara, da liderança, metendo o pau no presidente, falando que ele xingava de favelado, falando que ele não dava espaço, falando que ele não dava emenda, falando que ele só dava atenção para o Centrão, falando que ele só dava cargo para o Centrão, e muitos desses deputados queriam cargos, né, se apresentavam como da nova política, se apresentavam como os paradigmas da moralidade, e nos bastidores eles eram os mais críticos ao presidente. E quando iam na frente do presidente, não tinham coragem de falar. E nessa reunião, Felipe, do COAF especificamente, ele foi muito claro nessa reunião. Ele disse que estava fazendo um acordo lá com o Centrão e que ia ter que tirar o COAF do Ministério da Justiça. Tinham 30 deputados na sala. Né? Então, eu não estou aqui falando algo que o Frota não foi testemunha, que outros deputados que estavam ali naquele ambiente não testemunharam. A Carla Zambelli, por exemplo, deputada, ela foi uma que saiu no meio da reunião chorando, aos prantos, bateu a porta na cara do presidente, que não aceitava. Inclusive foi notícia na época, saiu a notícia de que ela teria chorado em razão dessa posição. E é verdade, ela chorou mesmo. Então, porque o presidente falou que era eu que tinha que fazer esse acordo, que não tinha como, e ela não aceitava, porque na campanha todos eles foram contra esse tipo de composições que eventualmente tivesse acontecer no futuro. Então aquilo para ela era uma frustração, era algo constrangedor, ela foi embora da reunião chorando. A outra deputada lá de Minas Gerais também xingou o presidente, chorou, porque não aceitava que o ministro continuasse no cargo, o Marcelo Álvaro Antônio. Então, assim, era uma confusão generalizada, todo mundo contra o presidente, por causa das atitudes equivocadas que ele eventualmente estaria tomando, e todo esse pessoal criticava no privado, e no público não tiveram coragem de reproduzir aquela manifestação, aqueles gestos que eles faziam no particular a quatro paredes. No dia seguinte já trata como mito de novo, né? Agora, Exato. Só para recapitular aqui para os leitores e espectadores que não se lembram, isso era a transferência do COAF, que é o órgão ali de controle de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Que estava sob a guarida do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, portanto, fazendo parte ali do Ministério, e ia ser transferido para o Ministério da Economia, né? Exato. E tem um detalhe, Felipe, que é interessante, que nessa reunião, por que é o objetivo da reunião? Justamente porque o PSL, por ter a maior bancada na Câmara, a gente regimentalmente tem o direito de pedir a verificação nominal, tal. Isso seria algo constrangedor para os partidos do Centrão, porque eles não queriam essa exposição perante a opinião pública, perante a sociedade. Então, se fosse a votação, a questão do COAF, como aconteceu, teve um pedido lá do deputado Podemos, se eu não me lembro na época, a reunião ela servia justamente para isso, para fazer um acordo para o PSL não pedir a votação nominal. E ali, muitos dos deputados falaram, opa, nós não vamos ser coniventes com essa questão, nós vamos pedir sim a verificação nominal. Então, as pessoas reagiram com o presidente da República. E depois vazou, inclusive, teve deputado aí, que chama ele de mito, que estava no avião com ele, e que confidenciou para a bancada, que o Bolsonaro, na reunião, combinou isso, pediu para que o PSL não solicitasse a verificação nominal, para que a bancada não solicitasse a votação nominal, e parte da bancada se rebelou, foi contra, não queria acatar essa solicitação do presidente, porque era esse o combinado que ele fez com o Centrão. E aí ele parece que no bastidor, depois, chegou para um deputado e falou assim, então vai lá e pede a verificação nominal. Então, assim, ele combina uma coisa com a bancada, porque ele acordou com o Centrão, aí depois ele vai no momento seguinte, descumpre tudo aquilo que ele falou. Então, veja bem, Felipe, é uma pessoa que a gente não consegue levar a sério, justamente pelas suas atitudes. Então, voltando naquilo que você me perguntou inicialmente, qual foi o momento que eu senti que a gente ia partir para uma ruptura no sentido de não defender mais o personagem Bolsonaro, e sim a gente defender a instituição, defender o povo brasileiro, defender o que é certo, foi através dessas reuniões que eu testemunhei. E um fato preponderante também foi aquela interferência que esse foi o episódio mais
mais crucial, na minha opinião, que quando ele ligou para os deputados pedindo para que eles votassem no Eduardo Bolsonaro para líder da bancada, sendo que lá na reunião de transição, ele mesmo falou publicamente que o Eduardo não tinha condições para ser líder, porque ele não tinha tempo. O Bolsonaro sempre criticou, e os deputados que eram colegas dele, Bolsonaro, na época, falavam do descomprometimento do Eduardo Bolsonaro. Porque quando o Jair Bolsonaro, deputado, foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados Federais e teve ali 3 votos, era para ter tido 4 votos. Só que no dia da votação, o Eduardo Bolsonaro estava surfando nos Estados Unidos, ou não sei aonde, na Indonésia. Então, isso virou motivo até de piada, por causa do descomprometimento que o deputado Eduardo tinha com as coisas que envolviam o parlamento brasileiro, com os assuntos, com o próprio pai, exclusivamente. Então, ninguém acreditava na liderança do Eduardo. E uma dos assédios morais que eu recebi logo no início, quando eu me elegi deputado federal, essa história é interessante. Um deputado me procurou, eu estava ali despachando no gabinete do Major Olímpio, na época deputado, porque foi antes da posse, a gente não tinha aonde ainda ficar instalado, e eu estava organizando meu gabinete, fazendo um processo seletivo, entrevistando alguns técnicos da Câmara para contratar, processo legislativo, administrativo, enfim, um chefe de gabinete, a minha preocupação era aquela. E aí um deputado federal me procurou e falou, olha, nós estamos articulando a liderança, e se você não votar no indicado pelo Eduardo Bolsonaro, eles vão te derreter nas redes sociais. Então, eles sempre tiveram essa predisposição de ameaçar para conquistar. E então, quando eu fui juntando todas essas informações, e a partir daquele momento trágico que foi a intervenção direta do presidente da República, isso é uma coisa que me incomoda muito, Felipe, ele não saber separar o público do privado. Ele acha que todas as instituições elas têm que servir exclusivamente para os interesses da família dele. Isso é algo muito grave. Seja a Embaixada dos Estados Unidos, seja o controle da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, seja o diretor-geral da Polícia Federal, seja o Ministério da Economia, da Justiça, das Relações Exteriores, seja o partido político o qual ele abrigou, ele achava que tinha que servir aos interesses da família dele, o partido, a ponto dele querer montar um partido para a própria família controlar. Então, o nível de esquizofrenia desse pessoal é algo absolutamente gritante, que me chama a atenção, porque eles não conseguem entender a diferença entre o público e o privado. Não dá para você misturar as duas coisas. Então, quando Eduardo... e não era esse o acordo era o Valdir ser o líder até novembro e ter uma eleição. Então, eles se anteciparam a esse processo, naquela famosa caça às bruxas. Todo mundo sabia que tinha um acordo entre a bancada, dentro da bancada. É natural, Felipe, que os partidos na Câmara, seja ele o progressista, o republicano, o PSDB, o PT, o PSOL, o MDB, o PSL, que dentro do seu universo, do seu ambiente legislativo, as pessoas escolham, elejam o seu líder. Sem o presidente da República precisar fazer assédio moral, negociar espaço, cargo, oportunidade, ser gravado. A maior baixaria da história da República que eu testemunhei nos últimos tempos. Então, esse governo, ele é um governo que a cada dia se reinventa, se renova no sentido de Trapalhadas. É a verdadeira grande família. É um episódio de Trapalhadas e está se transformando numa novela. A gente precisa saber quem será a próxima vítima. E espero que não seja o povo brasileiro, porque já estamos chegando aí a quase 10 mil mortes por causa da Covid-19. O senhor tocou em 3 pontos que eu preciso ressaltar aqui, inclusive para os meus leitores, para os meus espectadores que acompanham muito quando eu faço comentários sobre isso há muito tempo. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro. O senhor falou da falta de comprometimento, de que ele estava viajando no momento de eleição de líder de bancada e, mesmo assim, houve uma pressão por parte do presidente para que ele fosse eleito líder da bancada do PSL. Eu lembro também que, em dezembro, quando estava passando pelo Congresso a questão do orçamento, da emenda do relator do orçamento, aqueles 20 bilhões de reais que seriam controlados pelo Congresso Nacional, que rendeu uma grande repercussão, uma grande crítica, depois por parte dos bolsonaristas contra o Congresso, mesmo que o Eduardo Bolsonaro não estivesse sequer presente no Congresso quando houve a tramitação daquele projeto. Ele estava viajando por países árabes. Depois acabou sendo muito criticado por viajar demais, começou a segurar um pouquinho mais.
Segundo ponto que o senhor abordou, que é muito importante, ameaça de linchamento virtual para conseguir as coisas. Isso aí é algo que as pessoas precisam ficar ligadas. É claro que qualquer jornalista que seja vigilante como eu, ele é alvo desse pessoal todos os dias, a cada postagem, dessas milhares de contas recém-criadas. A gente entra, vê que foi criada em maio, que foi em abril, a gente está aqui gravando essa entrevista em maio. Então, são contas criadas para atacar as pessoas, contas criadas para retuitar hashtag o dia todo, para fazer subir e dar a impressão de que aquilo realmente é condizente com o número de pessoas que está defendendo aquela causa, o que não é verdade na maioria das vezes. Então, é um ponto importante. O senhor está dizendo que testemunhou isso, esse tipo de ameaça, assim, expressamente, ou era uma coisa que fica vaga no ar? A gente viveu na pele. Então, todos esses pontos de ruptura com o personagem, com a família, foi nesse sentido. É lógico, eu sempre destaco o nosso compromisso, o nosso comprometimento em fazer o que é certo. Porque às vezes eu vejo algumas pessoas, olha, eu voto com o governo. Bem, eu votei 99% com o governo, mas eu não votei porque eu idolatro o Bolsonaro, eu votei porque eu era convicto daquelas pautas que são de interesse da população. Agora, eu não posso deixar de vir a público revelar as verdades dos bastidores, daquilo que todos nós estamos sofrendo e estamos virando vítima. Não é apenas um governo corrupto que destrói uma nação. Um governo inerte, um governo incompetente, um governo omisso, ele talvez seja pior até do que um governo corrupto, né? Ou tão pior quanto. Né? Deixando claro aqui que a corrupção ela também é motivo de discussão dentro desse governo, principalmente agora, a partir do momento que busca esse alinhamento com o Centrão. Isso vai ficando cada vez mais claro para cada um de nós aqui, cidadãos, eleitores, que aquilo que o Bolsonaro não fez no início do seu governo, e onde ele tinha ali até uma certa lua de mel com a população, tinha uma popularidade mais a seu favor, ele optou em fazer gracinha na internet com o Golden Shower, sempre buscando uma pirotecnia, uma avacalhação, um inimigo do dia, um inimigo da vez. Ele perdeu, jogou fora a chance de repente, construir um diálogo que seja republicano com os líderes ali da Câmara Federal, até porque as pessoas que estão lá também foram eleitas. Elas representam uma parcela da sociedade. Então, você é obrigado a discutir com o parlamento. Ele esteve no parlamento 28 anos e ele poderia muito bem saber que esse é o exercício da democracia. Então, ele optou em não discutir com essa camada da classe política e ficar brigando, a ponto de não termos nenhum movimento de interlocução. Você tinha uma bancada do PSL ali, recém-eleitos, muitos deputados sem experiência nenhuma na atmosfera, no ambiente político, mas que defendiam o presidente com unhas e dentes. Nós ali, naquele instante, nós tínhamos envergadura moral do debate, do discurso, estava todo mundo acuado, com o discurso da eleição, da velha política, do combate às velhas práticas. Isso que o senhor está dizendo, Bolsonaro... parece que o fato de que a campanha continuou no começo do governo, em vez de começar o governo de fato, né? Eu acho que esse foi o grande equívoco, porque a partir do momento que o Bolsonaro renuncia a essa lua de mel, a esse bom momento, ele não conseguiu aprovar as reformas estruturantes que o país tanto esperava, que aquele era o momento. A reforma tributária, a reforma administrativa, a própria reforma da Previdência. E não foram enviadas, né? Reforma administrativa e tributária não foram enviadas ao Congresso Nacional. Houve um atraso muito grande. O governo omisso, um governo anestesiado que só se preocupa em fabricar guerra, que só se preocupa em fabricar crise. E mesmo com um grupo de ministros competentes, alguns brilhantes, não conseguiu gerenciar politicamente aquilo que todos nós almejávamos. É importante deixar isso claro para a população. Todo o mérito que o governo teve no início da atual gestão, ele conseguiu jogar fora por causa dessa pauta ideológica, por causa dessa estratégia, que eu não sei de onde eles foram se socorrer nos Estados Unidos, que aquilo era o que manteria a popularidade dele. Esse negócio da reeleição é a desgraça que mais poderia ter ocorrido no nosso país quando o Fernando Henrique
aprovou essa PEC? Porque o cara, quando ganha, ele não pensa em outra coisa, ele não pensa na próxima geração, ele só pensa na próxima eleição. E o Bolsonaro abdicou de tudo. Então, ele deixou de aprovar uma reforma da Previdência em tempo recorde, porque ele preferiu ficar numa pauta beligerante. É importante as pessoas entenderem isso. E isso também atrasou a economia. O IBGE agora mostrou, é o reflexo do atraso das políticas econômicas nesse país. Mas se você tem agora mais 1 milhão de desempregados, isso você não está nem contabilizando os efeitos da pandemia. É porque a reforma da Previdência também poderia ter sido aprovada em 3, 4 meses, foi aprovada em 11 meses, porque o governo não conseguiu construir uma relação republicana com o parlamento. E agora, o que é grave, Felipe, faz uma composição para o mal. Não fez uma composição para o bem. Antes tivesse sido feita uma composição lá atrás para aprovar o pacote anticrime do Moro, para aprovar a reforma administrativa, a reforma tributária, a da Previdência em tempo recorde. Com certeza o Brasil estaria numa outra velocidade agora e até em situações melhores para se salvar dos efeitos críticos com relação à pandemia que vai afetar diretamente a nossa economia. Agora, deputado, só o terceiro ponto que eu ia chamar a atenção para tudo isso, em relação a tudo isso que o senhor falou. O senhor falou que o Bolsonaro ele expressou abertamente na reunião com os deputados do PSL, que era o partido dele na época, que estava transferindo o COAF para o Ministério da Economia e depois ele sancionou a lei que transferia diretamente para o Banco Central, mas tirando das mãos do Sérgio Moro, que ocupava naquele momento o Ministério da Justiça e Segurança Pública e que defendia que o COAF permanecesse com ele. Lembrando que o COAF é aquele órgão que identificou a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro, atual senador e então deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Então, quando o Bolsonaro falou isso para vocês, deputados, ele falou como sendo o produto de um acordo com o Centrão. Isso chama muita atenção agora, porque agora ele está mais aliado do que nunca ao Centrão, distribuindo cargos, estamos noticiando em um antagonista, e aí não é fake news de imprensa e tal, tem lá os indicados publicados no Diário Oficial, e a gente vai noticiando quem são os padrinhos de cada um. Inclusive, teve uma operação da Polícia Federal lá em Pernambuco, que alvejou um desses padrinhos dos novos indicados aí para órgãos públicos no toma lá da cá do governo Bolsonaro. Bolsonaro que prometeu em campanha que não ia fazer o toma lá da cá, que se fosse a única maneira de governar, ele estaria fora. Então, já havia, meses atrás, essa desculpa de agradar ao Centrão para tomar decisões que ferem a pauta anticorrupção adotada pelo Sérgio Moro e por boa parte daquele eleitorado antipetista que escolheu o Bolsonaro na eleição de 2018 por falta de opção. É o último suspiro, Felipe. Esse é o ato de desespero. Quando ele se sente acuado nas cordas, ele busca algo que antes era velado, agora de forma escancarada, né? De forma promíscua. É uma vergonha o que a gente está assistindo, você entregar bilhões de orçamento para ser comandados por réus condenados da Lava Jato, por ex-presidiários, pessoas que estiveram envolvidas diretamente no escândalo do mensalão, do petrolão. Então, você colocar todas essas pessoas, colocar literalmente galinha para tomar raposa, para tomar galinha para tomar raposa para tomar conta do galinheiro. Então, isso é muito grave, porque todas essas pautas que a gente sustentou ao longo do processo eleitoral era justamente que nós, deputados eleitos, principalmente no PSL, tínhamos ali a intenção de sustentar nesse processo. Então, quando o Bolsonaro faz um acordo lá atrás, já começa a ferir os princípios do combate à corrupção, obviamente que a relação dele com o Sérgio Moro começou a se desgastar dentro daquele episódio. Né? E não é só esse, né? Teve a questão do juiz de garantias, enfim, teve uma série de outras pautas aí. Da prisão preventiva, restrições à delação premiada, o trio do final do ano, né? Incluindo o juiz de garantias, que é praticamente a criação da quinta instância, porque a primeira fica dividida em duas. E é claro que quando você tem um filho que é investigado por um esquema de desvio de recursos públicos, porque às vezes as pessoas falam rachadinha, pensam que é uma coisa menor, mas é desvio de recurso público. A investigação, inclusive, é peculato, lavagem de dinheiro, crimes como esses, gravíssimos. Então, quando se tem isso,
é claro que fica difícil fazer essas alegações de que aquilo é só uma tentativa de agradar o Congresso, não se pode dizer não ao Congresso, como se não houvesse um interesse próprio na própria transferência do COAF, porque fica assim, não, eu estou fazendo isso por causa do Centrão, estou fazendo isso por causa de apoio que precisa aqui, a gente precisa fazer esse tipo de negociação, mas não é exatamente assim, né? A gente sabe que existe ali a preocupação com o seu próprio entorno. Juntou a fome com a vontade de comer, essa é a verdade. Falando português claro aqui, para o povão entender o que a gente está falando. É conveniente fazer esse tipo de pacto agora, principalmente aquilo que eu estava dizendo. Se você tivesse feito uma coalizão, um acordo para o bem, de forma republicana, para aprovar as pautas que eram sustentadas no processo eleitoral, e aí agora a gente se sente traído, porque o acordo que está sendo feito da forma mais obscura e promíscua possível é um acordo para se salvar de um processo de impeachment, de um processo de impedimento que ele mesmo provocou. Tem que deixar claro, o Bolsonaro cavou a sua própria sepultura. Ninguém aqui ficou, que nem ele foi chutando todos os seus aliados de primeira hora, e defendia ele cegamente, inclusive nessas pautas antipopulares. Ali no começo, Felipe, ninguém entendia muito bem que essa jogada com o Centrão, de tirar o COAF do Moro, era apenas para blindar o Flávio, da questão que envolvia o Queiroz. Outra coisa que é legal a gente contar para o povo aí também, que está nos assistindo, esse negócio do Queiroz tem que deixar claro, porque o Queiroz era amigo, não era do Flávio, ele era amigo do Jair. Exatamente. Era amigo de 30, 40 anos. E esse jeitão deles aí de querer impor goela abaixo, fazer o assédio moral, ameaçar com a milícia digital, isso é uma formação. Isso você aprende dentro de casa. Alguém te ensinou a ser dessa forma, a ter essa postura. Isso é algo muito interessante que a gente foi detectando com o tempo. Eu me senti absurdamente ofendido, enquanto deputado federal, ser ameaçado por um colega de bancada, e se eu não votasse no líder determinado por eles, eu ia ser esmagado, ia acabar com a minha trajetória, com a minha carreira. Quem foi esse colega, deputado? Rapaz, eu poderia até falar aqui, mas eu acho que ele ficaria um pouco magoado, um pouco chateado comigo, e eu também não estou querendo construir esse tipo de inimizade. Mas isso é algo real, isso é algo muito sério, porque esse colega também, assim como outros, também foram vítimas do mesmo processo de assédio moral e de ameaça nesse sentido. Eu lembro que nessa discussão da bancada, deputados que chegaram chorando para mim, pelo amor de Deus, eu não posso assinar a lista, porque no meu estado eles estão me moendo, e eu cheguei lá, o meu pai brigou comigo, a minha mãe chorando em prantos, porque a pressão do meu pai estava subindo e não estava aguentando, e que a gente não podia, o meu pastor da minha igreja me cobrando. Então as pessoas não queriam, não concordavam com esse estilo deles de assédio, de imposição, mas ao mesmo tempo tinham que se curvar, porque não conseguiram ter a estrutura emocional necessária para resistir. Pra você ver a que ponto nós chegamos, do nível. Então, Felipe, todo esse histórico, essa linha de raciocínio, passando pela história aí do Queiroz, foi o que nos chamou a atenção, porque como o Queiroz era amigo do Jair, a gente entendia o seguinte, que como nós éramos tratados pelo Jair e pela cúpula, pelos filhos, dessa forma, dessa maneira, a gente entendia também que ele dava esse tratamento para os filhos. Como os filhos nunca trabalharam, sempre foram profissionais da política, no sentido de, olha, eu vou ter um mandato, minha primeira profissão vai ser o mandato de vereador, minha primeira profissão vai ser, meu primeiro emprego vai ser o de deputado estadual, deputado federal. Então eles foram se profissionalizando ao longo do tempo na política, pela envergadura, pelo capital político ali que o pai nutria com aquele núcleo ideológico. E ele foi conseguindo transferir. Eu lembro em 2014, eu era candidato a deputado estadual, eu vi em Santos o Bolsonaro pedindo, Bolsonaro pai, no semáforo, um filho do lado, Eduardo, pedindo voto. Então o Bolsonaro veio do Rio, na sua própria campanha eleitoral, para pedir voto para o filho no estado de São Paulo, para você ver o nível das coisas como elas aconteciam. E é óbvio. Só lembrando para quem não sabe, o Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro,
né? O Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro, virou senador, e o Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo. Ele é o único ali dos 4 que é por São Paulo. Jair Bolsonaro era deputado federal pelo Rio de Janeiro também. E essas oligarquias são coisas interessantes, né, na política. E isso é um mal para a política do país. Né? É um estilo de um coronelismo, né, de uma fábrica de políticos. Eu acho assim, eu aprendi na minha casa que política não é profissão, política é vocação. Então eu procurei concluir meu curso de Direito, procurei trabalhar, construir meus negócios na empresa e ingressei na política quando eu estava com a minha independência profissional e financeira conquistada. Agora, eu não estou aqui fazendo nenhuma uma crítica, não é nenhum ranço, eu estou aqui para abrir o cérebro das pessoas para que elas entendam o que está acontecendo no nosso país hoje. Então é grave quando você pega os seus filhos e você impõe a eles que você é dono do mandato deles, porque é dessa forma que ele transmitiu para todos nós, os deputados. Então eu tenho essa certeza que ele fez essa lavagem cerebral nos meninos, porque também não deixa de ser verdade. Ele era o controlador de toda essa máquina de fabricar vereadores, deputados, senadores dentro da própria família. Então as pessoas precisam entender que é até ruim um pai querer transferir para o filho a responsabilidade de algo errado. Eu lembro que no começo do mandato, o Bolsonaro falou, se o meu filho errou, ele tem que pagar. Ele simplesmente lava as mãos, é aquela coisa, salve-se quem puder, não importa quem esteja na frente. Vão-se os anéis e ficam-se os dedos. É o que está acontecendo agora nesse acordo com o Centrão. Uma pessoa, um pai, que coloca o filho na própria forca, e na verdade, quem convidou o Queiroz, duvido que tenha sido o Flávio Bolsonaro que chamou o Queiroz para trabalhar no gabinete dele. O Queiroz era a relação do Jair Bolsonaro. Então, assim, a que ponto as coisas chegaram? Você, para se salvar, você coloca até a cabeça do teu filho na guilhotina. Então, isso é muito grave. Ele não colocou, né, deputado? Quer dizer, ele falou isso lá no começo, ele chegou a dar uma declaração de não vou passar a mão na cabeça de ninguém, só que as atitudes não corresponderam de maneira nenhuma àquela declaração que ele deu. No dia seguinte já estava endossando a decisão do Dias Toffoli. No dia seguinte, estou falando de modo de expressão, não estou falando da cronologia exata, mas ele endossou a decisão do Toffoli de suspender as investigações baseadas em dados do COAF, que manteve centenas de investigações paralisadas no Brasil durante 4 meses, até o plenário discutir aquele assunto e reverter aquela decisão do Toffoli, que no final, para não ser derrotado de goleada, acabou se juntando ali para poder escrever o acórdão da decisão. Aí eles blindaram o Dias Toffoli também em relação à CPI da Lava Toga, porque o Toffoli estava lá segurando a suspensão das investigações, inclusive a do Flávio Bolsonaro. Então, foram vários momentos em que o suposto combate à corrupção não estava acontecendo, quer dizer, era uma traição a uma bandeira de campanha. É claro que estou aqui jornalista e a gente sempre desconfia de político e tal, mas tem muita gente que embarca numa bandeira de campanha cegamente, e aí vem as atitudes contrárias e a pessoa continua acreditando na bandeira. Você fala, olha, mas a atitude não corresponde àquela bandeira, mas a retórica, a síntese, entrou de uma forma tão profunda na cabeça dela, e muitas vezes ela fez um investimento emocional tão grande, né, em se juntar àquelas pessoas, são os seus laços sociais, os seus amigos e tal, que, como o senhor disse bem, deputado, falta estrutura emocional, moral, psicológica, para ter a firmeza de contrariar a patota, né? E você lembra que o Flávio ele fez campanha para que senadores retirassem a assinatura da CPI da Lava Toga. Exatamente. Por quê? Então, assim, todos os fatos que se sucederam mediante a esses movimentos de combate à corrupção, como a República, como os filhos, né, e o presidente, todos eles umbilicalmente ligados do ponto de vista político, familiar, financeiro, administrativo, contaminou o processo político como um todo. Então, tudo passou a ser conveniente, a não ter a CPI da Lava Toga, a tirar o COAF do Ministério da Justiça, a interferir no comando geral da Polícia Federal. Não tem como você esconder o sol com a peneira. A verdade ela é nua e crua. Ela pode doer. E eu tenho pena, justamente, dessas pessoas que você citou, que se dedicaram. Eu conheço uma senhora que mudou para Brasília, porque ela trata o Bolsonaro como se fosse o Neymar, o Mick Jagger, cada um com seus ídolos, né? Que a gente tem aquela adoração, aquela idolatria. Ele é um presidente eleito e que
está errando, ponto. Ou a gente tira em 2022, dentro de um processo democrático, a partir do momento que ele está causando seríssimos problemas institucionais e de ordem política, administrativa, econômica, que vai prejudicar a retomada, a recuperação do nosso país, além de condenar pessoas à morte pela sua irresponsabilidade no trato com a Covid-19, obviamente que a Constituição é clara. Não é porque o país já passou por traumas de impeachment, que ali eram complôs, eram golpes, era o Temer, ou era a Dilma, não pouco importa, nós temos que seguir aquilo que a Carta Magna determina. Se está previsto o processo de impeachment, é para evitar um mal maior. É isso que as pessoas precisam entender. Como o Bolsonaro perdeu a mão, perdeu a compostura, perdeu a capacidade de gerir o país, se contaminou com esse processo de tentar blindar os seus parentes, os seus familiares, os seus aliados, de processos de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, de processos criminais, CPI da fake news, fábrica de destruição de reputações. Então, tudo isso está fazendo com que ele se junte com o que tem de pior na política, porque esse pior que tem na política é porque essas pessoas, ao longo dos anos, praticaram o mal para a nossa nação. E o Bolsonaro foi eleito para combater essas velhas práticas e esse establishment que ele sempre citou. E ele hoje é obrigado a se curvar, é obrigado a se apoiar, porque o processo familiar se contaminou de tal forma a ponto dele cavar sua própria sepultura, a ponto de sofrer um processo de impeachment, de impedimento, e tendo que agora vender a alma literalmente para o diabo para poder se salvar dessa questão. Agora o brasileiro precisa ter consciência que se permanecer nesse estado, a gente vai ter aí, provavelmente, décadas e décadas jogadas fora. Lembrando que não existe ainda o processo de impeachment instaurado, depende de uma autorização do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas existem mais de 30 pedidos de impeachment do Bolsonaro, ele já passou até o Temer e a Dilma, se eu não me engano, em quantidade de pedidos de impeachment. Vamos ver se vai sair alguma coisa desse inquérito do Supremo Tribunal Federal. Não se sabe também se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, seria capaz de levar adiante uma denúncia nesse sentido. E a gente está vivendo esse momento de pandemia, que também é usado por aqueles que muitas vezes estão interessados em deixar o Bolsonaro no poder para sangrar, para ter mais chances na eleição de 2022, né? Então, só estou dando aqui o cenário para os leitores e para os espectadores, porque a gente não sabe realmente se vai haver o início de um processo como esse nas próximas semanas, nos próximos meses, ou se vai simplesmente se arrastar aí esse governo até 2022, com esse período de pandemia, com essa possibilidade ou não de haver uma recuperação ainda durante o mandato do presidente. Mas só para a gente encerrar essa entrevista, que a gente já está estendendo aqui, porque é muito assunto em relação às transformações que ocorreram aí no entorno do presidente, deputado, só queria saber das suas ações, do que o senhor está achando das decisões do Congresso Nacional em relação ao combate ao coronavírus, em relação à preocupação com a assistência das pessoas de baixa renda, dos trabalhadores informais. Qual tem sido a sua atuação nesse sentido? Olha, Felipe, o Congresso tem tomado medidas que são oportunas e a gente está literalmente trocando o pneu do carro com ele em movimento, né? Se o governo central tivesse ali, como eu disse há pouco tempo atrás, montado uma estratégia de guerra, de enfrentamento, talvez a gente teria um norte mais razoável daquilo que a gente pudesse fazer. E não apenas com medidas aí para ir tapando o buraco ao longo do processo. Mas as medidas elas têm sido eficazes, a gente tem aprovado, o socorro emergencial foi uma delas, que foi uma responsabilidade da Câmara Federal, R$600 aí, para o autônomo, enfim. O Bolsonaro diz que é dele, né? O Bolsonaro diz que é dele. Lembrando que ele é pagadores de impostos. Isso é uma outra matéria que a gente vai ter que se debruçar, porque tem muita gente que precisa, que não está conseguindo receber, e muita gente que não precisa, que está recebendo. É importante deixar isso claro. E muita gente que está correndo fila e aglomeração e correndo risco de contaminação quando vai retirar o auxílio emergencial também, né? Exatamente. Agora, o auxílio aos estados e municípios é importante, porque São Paulo, por exemplo, já tem previsão de perder 30% de arrecadação no ICMS, o maior estado do país, a locomotiva do país, que mais arrecada, que mais contribui. Uma outra discussão que a gente deveria ter feito, ter iniciado
nessa legislatura, que era a questão do Pacto Federativo. Tudo isso foi ficando para trás. Infelizmente, o tempo vai se passando, o ano de 2020 já está comprometido, 2021 vai ser a tentativa da recuperação, da retomada econômica, e 2022 já vem a eleição. Então, esse governo naufragou, infelizmente, por não ter apostado corretamente logo no início do seu mandato, em ter feito tudo aquilo que era necessário se fazer quando vivia aquela lua de mel. Aprovamos agora o orçamento de guerra, que vai ser importante. Então, o Congresso tem dado respostas efetivas, no sentido de dar possibilidade para que o governo central consiga buscar a recuperação tão necessária, né? Inclusive decretando, né, aprovando o decreto de calamidade pública, permitindo aí que a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal, enfim, o teto de gastos, eles pudessem, nesse momento, não prejudicar as ações do governo, para que pudesse socorrer a economia do país e, obviamente, contribuir para o combate à pandemia. Eu, particularmente, defendo, e é uma das propostas que eu tenho apresentado, de tantas outras que eu tenho ajudado aí no dia a dia, uma PEC, com relação aos fundos infraconstitucionais. Muito dinheiro, por exemplo, o fundo das telecomunicações, ali tem mais de 300 bilhões de reais, tem outros tantos fundos que há 10, 12, 15 anos, que o dinheiro está parado, que ele é subutilizado. Não seria acabar com esses fundos, mas você utilizar esse recurso, pelo menos no período de pandemia, para que você pudesse, de alguma forma, ajudar a socorrer a economia do nosso país e também combater a crise sanitária. Então, agora, fundo eleitoral, que é bom para político, ninguém quer mexer, né? Salário de político também. O PSL apresentou uma proposta, foi bom você tocar nesse assunto, que a gente está aguardando a tramitação lá na Câmara, a gente tem cobrado, que é a redução de 50%, né, ou até 50% dos salários dos servidores públicos, incluindo deputados, enfim, auditores fiscais. Eu acho que todo mundo tem que dar a sua cota de contribuição. Agora, com relação ao fundo eleitoral, eu acho uma pauta bacana também da gente discutir. Eu, sinceramente, eu não tenho hipocrisia, demagogia, e comigo o papo é reto, é olho no olho. Eu acho muito ruim, no momento da pandemia, as pessoas poderem discutir tantos assuntos, como também o do fundo eleitoral. Inclusive, o presidente da República sancionou. Eu votei contra o aumento do fundão eleitoral. Mas eu acho que as pessoas, no momento inoportuno e da forma atabalhoada, mais preocupadas com likes, com engajamento na internet, apresentam as propostas de forma totalmente desconecta, e aí acaba não surtindo o efeito necessário. Eu acho que os 2 bilhões é mais um recurso que seria importante também para contribuir nesse momento da pandemia, mas nós precisamos discutir a democracia brasileira. O financiamento público eleitoral, eu sei que o tempo está estourado, eu vou tentar sintetizar, ele não foi uma opção da democracia. Na verdade, o financiamento privado faliu, ele não funcionou, porque ele gerou corrupção, foi os motivos da Lava Jato. Então, encontraram uma fórmula para poder se financiar a campanha no nosso país. Se essa fórmula não existir, nós precisamos achar uma outra maneira, até para que a gente também não privilegie o crime organizado, os banqueiros, os mais bem remunerados. Acho que tudo isso tem que ser debatido, porque uma democracia que não tiver investimento, se você não quiser alternar o poder, oxigenar, fica muito complicado você concentrar o poder na mão de um presidente da República, de alguns governadores ou de alguns bilionários no nosso país. Eu conversei com o deputado federal Júnior Bozella, do PSL de São Paulo, ele que também é presidente estadual do partido e vice-presidente nacional do PSL. Muito obrigado por essa entrevista. Boa noite, bom trabalho, deputado. Obrigado, Felipe, estou à disposição, e parabéns aí pela sua independência e transparência à frente do jornalismo do nosso país. Foi um prazer. Grande abraço. Obrigado, um abraço.